Olá, amigos e amigas do Orgulho 60 Mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de bate-papo. A você que está nos acessando pela primeira vez, também quero dar as minhas boas-vindas. Convido que você faça a sua inscrição aqui no nosso canal, que aqui nós procuramos trazer sempre conteúdo voltado a todos que interessem por longevidade ativa e qualidade de vida no envelhecimento. E o nosso tema de hoje é o Walking Football, que é uma modalidade de futebol adaptada e inclusiva ao público 60+. E quem vai falar conosco sobre isso é o Ricardo Leme. O Ricardo é diretor executivo e um dos fundadores da Walking Football. Vou ler aqui o mini currículo do Ricardo. Ele é especializado em negócios de alto impacto social pela Fundação Dom Cabral, estudou gestão estratégica do esporte na FGV, estuda especialização em gerontologia e interdisciplinaridade pela São Camilo e atuou como executivo de empresas e organizações sociais em área de desenvolvimento institucional. Tudo bom, Ricardo? Quer se apresentar para a gente? Olá, Maria Eugênia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado aí pelo teu trabalho. É um trabalho incrível em prol, né, dessa valorização, desse orgulho das pessoas 60+. A gente fica muito feliz em poder participar aqui contigo e eu gostaria de dividir contigo aqui nesse nosso encontro aí nos próximos, na nossa próxima hora, um pouquinho do que é a Walking Football, como é que a gente desenvolve a organização, e eu vou ficar muito feliz em poder trazer essa experiência aqui para você, né? E para todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou um dos fundadores, como você disse, da Walking Football, né? A gente trabalha muito para introduzir essa modalidade de futebol inclusivo, né? Que é voltado para pessoas 60+, um futebol que nasceu na Inglaterra. A gente vai poder falar um pouquinho disso aqui ao longo da nossa conversa. E a gente vem aí desde 2019, a organização ela existe antes de 2019, mas juridicamente, constituída juridicamente a partir de 2019 aqui no Brasil, trazendo aí um pouco dessa modalidade para diversos espaços que atuam com a população 60+ aqui em diversas localidades no Brasil, né? Vai ser um prazer poder dividir um pouco dessa experiência contigo, e eu agradeço assim imensamente esse convite aqui, de estar nesse momento, nessa live com você. Eu que agradeço aqui sua participação, eu acho esse trabalho bem interessante e é importante a gente divulgar, né, as coisas bacanas que tem para o 60+. Então, eu queria começar pedindo, então, para você explicar o que é o Walking Football, como surgiu, como vocês ficaram sabendo. Sim, eu acho que uma coisa bacana, né, de Walking Football, e eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, né? O próprio nome já diz, é um futebol que se joga caminhando, né? O futebol, na sua essência, Maria Eugênia, como esporte, né? Ele é um esporte de impacto, né? E a pessoa 50, 60+, ela vai deixando de jogar, de praticar o futebol ao longo da tua vida, justamente pelos riscos de lesão, muito basicamente você tem muito mais risco de se machucar mesmo numa atividade de futebol convencional, né? E aí em 2011 na Inglaterra também nasce, assim como o futebol convencional na Europa, né? Um grupo de pessoas entenderam que era possível jogar futebol andando, né? E isso ele diminuiria o impacto e a quantidade de lesões que o futebol convencional normalmente traz para os praticantes, né? Num primeiro momento, né, o Walking Football nasce lá em 2011 para atender homens que jogaram futebol uma vida inteira e deixaram de jogar futebol ao longo de suas vidas, né? Mas aí eles adaptam esta modalidade para que todas as pessoas com mais de 60 anos pudessem jogar de maneira inclusiva. A gente tem um olhar até mais ampliado em relação ao resto do mundo, quando se fala de Walking Football, porque a gente acredita num modelo que é muito mais plural. A gente olha muito para a multiplicidade das pessoas 60+, né? Se a gente for olhar o futebol na sua essência, até 1979, as mulheres eram proibidas de jogar futebol, que para a gente é um equívoco muito grande, é um erro, né? A gente olha hoje para muitas mulheres sêniores,
Muitas mulheres 60 a mais que não tiveram oportunidade de jogar futebol justamente porque o esporte não permitia que as mulheres participassem. Então, nos nossos estudos, né, a gente conheceu a modalidade em 2016. No mundo, o boom de walking football foi a partir de 2014. Em 2014, a modalidade ela se espalha numa ação de um grande banco inglês, né, que olhou para esta modalidade, inclusive para aproximar a geração madura das atividades que o banco tinha de inclusão digital. Ele precisava fazer com que os usuários de internet banking, né, a gente está falando de uma outra época, até sem os aplicativos, né, sem este modelo do celular que a gente tem hoje, mas vamos chamar assim, de consumidor 60 a mais, ele precisava criar uma interação com esse banco. E aí esse banco fez uma grande campanha que popularizou o walking football no mundo. Hoje, o walking football está presente em 16 países, tem mais de 2.000 clubes de walking football praticando a modalidade, né? Ela tem regras próprias, é uma modalidade oficial. Em 2016, a gente conhece a modalidade na Inglaterra. Um dos fundadores, a gente é um grupo de 5 fundadores, o Raoni Biasucci conhece essa modalidade, traz ela para o Brasil, dialoga com as organizações internacionais, a gente responde por uma federação internacional do esporte, né? E aí a gente traz não só o conjunto de regras da modalidade para poder disseminar, né, esse esporte de maneira oficial no Brasil, mas a gente se debruçou entre 2017, 2018 até 2019 em conhecer o cenário de longevidade no nosso país, né? É muito diferente a gente olhar para uma pessoa 60 a mais que vive no Brasil e uma pessoa 60 a mais que vive na Europa, né? A gente está falando de expectativas de vidas diferentes, qualidades de vidas diferentes, né? Aqui a gente tem uma multiplicidade de pessoas 60 a mais, muita vulnerabilidade social. Então, a gente mergulhou em estudar isso, né? Todo mundo bebe da fonte do Dr. Alexandre Kalash, né? Felizmente, então a gente foi aprofundar um pouquinho sobre os pilares do envelhecimento ativo, né? Compreender como isso entraria na metodologia da organização, para não só replicar os regulamentos, mas para compreender a possibilidade de que diferentes pessoas pudessem jogar, né? Isso a gente está falando de quem nunca jogou, por exemplo, futebol na vida, ter a oportunidade de conhecer o walking football. Quem já jogou uma vida toda e quer continuar jogando, o esporte traz essa possibilidade, né? E, ao mesmo tempo, incluir populações minorizadas dentro do esporte, né? E aí a gente está falando um pouco do que eu falei antes, né? Mulheres que eram proibidas de jogar futebol e que agora elas têm a oportunidade de jogar uma modalidade que é adaptada, voltada para pessoas 60 a mais, né? Basicamente, Maria Eugênia, a modalidade, se a gente for falar de uma forma bem simplificada, né, ela acontece caminhando, né? Então, os jogos eles têm tempos mais curtos, então eles têm uma duração aproximada de 5 minutos cada tempo, né? Diferente daquele jogo de futebol mais prolongado, com uma quadra ou um campo de futebol em tamanho reduzido, semelhante à de quadra poliesportiva, ao de campo society, né? E aí o grande objetivo de jogo é ele ser mais competitivo até do que competitivo, porque você joga caminhando, então todo mundo está no mesmo nível de velocidade dentro de quadra, né? E aí tem regras próprias, como não pode ter jogadas altas, né? Você tem uma área de gol que é preservada para que você não tenha atrito pessoal ali, né? E uma série de outros regulamentos que fazem parte da modalidade, né? Uma coisa muito importante para trazer, Maria Eugênia, quando a gente olhou para a modalidade e imaginou trazê-la para o Brasil, a gente compreendeu a potência que o futebol tem no país que a gente vive, né? A gente está dentro do país do futebol. Mas o futebol, para nós, ele é uma ferramenta de transformação social. Por meio do futebol, a gente pode abordar diferentes temáticas, né? O walking football, ela contribui para bem-estar e qualidade de vida das pessoas que praticam. A gente tem uma série de protocolos na prática regular que avalia agilidade, equilíbrio,
a questão da socialização dos grupos que participam, né? A gente tem, nas linhas transversais da organização, atividades socioeducativas e socioculturais para que a gente possa compreender o esporte para além apenas de uma atividade de jogo, né? Mas olhando sim para os aspectos de valorização das pessoas 60 a mais, a trazer temáticas, né, que fortaleçam os direitos 60 a mais, o protagonismo das pessoas, o bem-estar físico, emocional. E aí as atividades elas são normalmente combinadas entre jogos de walking football e aulas mais multidisciplinar possível em termos de temas, em termos de conteúdos, para fortalecer e valorizar a população 60 a mais, que a gente tem um carinho muito especial pelo trabalho de todo mundo que atua para a longevidade ativa, né? E aí a gente vê grande sinergia de atuação com diversas outras organizações. É muito bacana isso. Eu ia te perguntar sobre os benefícios, né? Porque quando a gente vê um esporte, né? A gente imagina que o benefício que vai trazer para a pessoa é de condicionamento físico, né? Mas pelo que você falou, eu imaginava isso, é que é muito mais, né? Tem a socialização, tem outros projetos que você disse que tem, né? Como educação e tudo. Você mencionou aí o doutor Alexandre Kalash, ele fala muito do envelhecimento ativo, né? E muita gente pensa que envelhecimento ativo é de atividade física apenas, e não é. A atividade física é uma das coisas, né? Porque tem lá os 4 pilares que ele fala, e socialização é um deles, né? Esses encontros, você pode, da sua experiência, explicar um pouco mais, assim, como é a receptividade dessas pessoas? Olha, uma coisa boa para comentar, né? A gente tem 2 momentos aqui, Maria Eugênia, depois eu vou contar um pouquinho do período pandemia, né? É importante até dividir com todo mundo que está assistindo a gente, né? Durante a pandemia toda, nós não tivemos atividades presenciais de jogos de walking football. Essas atividades devem retomar, a gente vai falar um pouquinho disso para você, mas a gente desenvolveu também atividades educativas e que aconteceram à distância nesse período. Mas se a gente for falar antes pandemia, né, quando as atividades presenciais estavam acontecendo, né, a gente faz muitas parcerias com núcleos de convivência da pessoa idosa, né, e nessas parcerias a gente leva a modalidade walking football para dentro da grade de atividades daquele núcleo, ou daquele clube comunitário, ou daquele espaço que normalmente recebe as pessoas 60 a mais nas suas atividades, né? Basicamente, a gente tem uma rede de profissionais que são certificados na modalidade, né? E, obviamente, eles não só desenvolvem a prática esportiva, mas eles compreendem essa visão da diversidade, da pluralidade das pessoas 60 a mais, e a gente desenvolve atividades com mais ou menos 2 horas de duração, um jogo de walking football na prática regular, como aula de walking football, a gente dedica 2 horas porque tem uma série de indicadores e protocolos que são executados no início de uma atividade. Então, desde acompanhar o desempenho daquela pessoa com agilidade, com algumas aferições que a gente utiliza uma ferramenta chamada PERD, que acompanha um pouco desse avanço que o idoso tem para cada aula de walking football, porque a gente compreende que a prática regular dessa modalidade traz benefícios físicos também, né, para melhoria de uma série de questões físicas. Mas o grande lance da walking football, na minha opinião, a parte mais gostosa que tem de olhar para isso, é o quanto que isso integra, o quanto que isso aproxima as pessoas. Está aí dentro da lógica aí do envelhecimento ativo, a participação social de fato, né? Porque a gente consegue trazer pessoas para dentro de um núcleo de convivência e a gente tem experiências incríveis, né? Os núcleos de convivência, em grande parte, e isso positivamente, as mulheres são ativas, elas estão presentes, elas têm uma socialização até muito mais forte, às vezes, do que os homens, muito mais presente do que os homens, em grande parte, né? E os núcleos, eles têm entre 70% e 80% de mulheres, né, participando das atividades regulares.
a gente entendeu que isso é legal, porque você aproxima a mulher do futebol, mas, ao mesmo tempo, você também traz os homens para dentro desses espaços, e aí você gera um intercâmbio, uma troca incrível, né, de homens e mulheres praticando. Isso, para a gente, é fabuloso, e aí a gente consegue trabalhar outros temas, a gente consegue trabalhar muito fortemente a valorização de 60 a mais, campanhas contra o idadismo, né? A gente tem um projeto que ele nasce na pandemia, mas a ideia é que ele se desenvolva por mais tempo, que se chama Movimenta-me, que valoriza esses aspectos do movimento ativo, né, e da sua participação nos diferentes âmbitos, né? Então, a gente olha bem mesmo para esses pilares do envelhecimento ativo. Então, conhecimento ao longo da vida para a gente é super importante. Como a gente aborda esse conhecimento ao longo da vida é sempre usando a nossa metodologia, né? Então, a metodologia ela vai para além do futebol. Se me permite dividir um pouquinho aqui como essa metodologia funciona, né? Mas a gente tem também 4 passos para o desenvolvimento de todas as atividades da Walking, né? Um primeiro passo é a análise de contexto. Eu não posso partir do pressuposto de que todo cidadão 60 a mais é igual, né? Então, a primeira etapa da Walking Football, quando ela vai para um núcleo de convivência, é compreender quem são essas pessoas que fazem parte desse espaço, né? E esta análise de contexto, este campo de observação e pesquisa, faz com que a gente compreenda como os idosos atuam, como é que eles desenvolvem ou não atividades físicas, para que aí sim a gente possa compreender o que fazer com aquele grupo. Muitas vezes os conteúdos que a gente queira desenvolver de conhecimento ao longo da vida, de educação, eles estejam muito baseados nesse primeiro pilar aqui de compreensão de contexto. Posteriormente, a gente vem com uma formação integradora, que a gente chama de conexão, né? Contexto, conexão, onde a gente está olhando para as pessoas que trabalham naquele núcleo, para fazer com que elas entendam, compreendam o que é o walking football, de que maneira que o esporte se desenvolve, né? Capacita todas essas pessoas dentro da lógica de funcionamento da prática, né? E todos os cuidados que precisam ter. Aí sim eu tenho o passo a passo, que são as atividades acontecendo, né? E as atividades acontecendo, praticamente, elas têm 4 grandes momentos: aquecimento, diálogo, aquecimento, o desenvolvimento da atividade e um relaxamento. E aí, mensuração de todos esses dados para ver o quanto que aquela pessoa melhorou realizando a atividade de walking football. E, por fim, só na metodologia, o que a gente faz também, Maria Eugênia, o que a gente chama de diálogo reflexivo, de reflexão, ouvir as pessoas que praticam a modalidade ou que participam de alguma maneira, qual é a percepção delas sobre aquilo que elas estão fazendo, né? O quanto isso melhorou do ponto de vista mais qualitativo e não só físico, né? Esses engajamentos, essa mobilização que é feita, essas trocas, os temas, é um pouco disso tudo, Maria Eugênia. É super legal. Eu imagino que em tudo isso também um dos benefícios que eu imagino, né, é o intergeracional, né? Porque tem os 60 a mais ali e vocês que eu imagino as outras pessoas que trabalham nisso devem ser mais jovens eu gosto muito do intergeracional, porque eu acho que um aprende com o outro, né? Eu imagino que você convivendo, você pode dizer aí, convivendo com as pessoas mais de 60, há um aprendizado, né? As pessoas muitas vezes têm aquele estereótipo do idoso que não combina mais com o idoso de hoje, né? Então, eu imagino que para vocês que são mais jovens é bem interessante essa convivência, né? Olha, Maria Eugênia, isso é incrível, assim, a gente gosta muito da questão intergeracional, justamente porque eu acho que é uma via de mão dupla, é uma troca de fato, né? Acho que ambos aprendem alguma coisa com a experiência que cada uma das gerações traz, né? A gente desenvolveu já algumas atividades intergeracionais, a gente tem uma parceira que é a Liga Solidária, e dentro da Liga Solidária a gente fez um jogo intergeracional muito interessante, onde a gente tinha avós
netos e pais, netos e avós jogando juntos, né? Isso foi incrível, assim, da gente conseguir olhar e ver o quanto que esse grupo compreende um pouco daquilo que o outro traz, né? Uma das coisas que a gente fez, até para uma atividade intergeracional, além de todo o processo de discussão sobre respeito e tudo mais, foi trabalhar a questão da mobilidade, né? A gente trabalhou com grupos diferentes de idosos, né? E aí, claro, a gente tinha idosos 60 mais, 70 mais, e aí a gente mostrando, né, onde que cada grupo tem alguma coisa para trocar e aonde o respeito de aqui eu não posso correr, aqui a minha mobilidade é um pouco mais reduzida, o jovem compreender um pouco desse espaço. Por outro lado, compreender que a gente está vivendo um processo de envelhecimento superativo, né, e que as pessoas, o que você colocou muito bem, coloca muito bem em todas as suas falas, é incrível. O 60 a mais de hoje é completamente diferente se a gente for olhar para um século atrás, se a gente for olhar para 40 anos atrás, né? É um cidadão muito mais presente, né, socialmente, muito mais ativo, muito mais participativo. E isso é interessante, porque essa troca ela é fundamental para a gente. E um desses pilares, né, de valorização dessa multiplicidade é a gente trabalhar eventos que juntem gerações diferentes, que compreendam que essas gerações dialoguem entre si, participem entre si, né? E é muito bacana. Você vai ter oportunidade de conhecer a modalidade, a gente já deixa esse convite aqui para você, e a gente vai promover atividades intergeracionais também. Tenho certeza que você vai gostar de visualizar. Ótimo, eu vou gostar mesmo. Tenho muita curiosidade de ver isso ao vivo. E então, por falar nisso, você disse que o presencial, por enquanto, está suspenso. Tem alguma previsão? E outra coisa, se as pessoas que se interessarem, como elas podem procurar vocês e participar? Olha, muito, muito bom, Maria Eugênia. É importante até dividir, né? A gente está num momento de repensar as atividades agora que retomam a partir de 2022, né? É importante trazer aí para todo mundo, em março de 2020, né? Todo mundo ficou sabendo, obviamente, da pandemia, um problema mundial, né, de fato. A gente interrompeu todas as atividades presenciais. A gente tinha uma previsão da Walking Football. Ela é a organização que regula a modalidade no Brasil e que dissemina a modalidade em diferentes localidades, né? A gente tinha uma projeção de, em 2020, abrir uma convocatória para selecionar novas organizações que quisessem ter a prática regular de Walking Football no seu dia a dia, e isso foi interrompido lá em março, né? A gente não pôde abrir essa convocatória e criar esse processo de expansão da modalidade naquele ano. Mas o que a gente fez, e que foi muito legal, foi desenvolver atividades à distância. A gente criou um projeto chamado Movimenta-me. Esse projeto Movimenta-me fez com que os profissionais de educação física da Walking Football gravassem conteúdos de atividades físicas para que aqueles idosos com os quais a gente dialogava recebessem esses conteúdos e mantivessem ativo durante aquele período, né? Esses conteúdos eles tinham uma curadoria do professor Demerval, que faz parte da gestão técnica do nosso time, e a partir dali essa campanha foi ganhando corpo, né? A gente se tornou parceiro do Museu do Futebol aqui na cidade de São Paulo, por meio do núcleo educativo, e a gente começou a criar diálogos virtuais com os idosos, né? Então, a gente trabalhou as memórias afetivas do futebol, né? A gente ouvia as pessoas trazendo um pouco dos seus desafios, em encontros com duração de 1 hora, aproximadamente, com grupos de idosos de diferentes organizações sociais parceiras, e isso veio acontecendo ao longo de 2020 inteiro, né? A gente realizou mais de 50 conteúdos gravados hoje no YouTube da Walking Football, e mais de 40 encontros virtuais aconteceram aí diretamente com os idosos, né? A notícia boa, se é que eu posso contar aqui, a gente já tinha recebido no ano passado o selo de Direitos Humanos e Diversidade do município de São Paulo,
E hoje eu abri aqui o computador no período da manhã e tive a surpresa que a gente está apto para o segundo ano de reconhecimento do selo, justamente por essa iniciativa que trouxe aí essa atividade de movimento para as pessoas 60 a mais ao longo do período de pandemia que nós tivemos. A gente está se preparando agora, então esses meses finais aqui, esse último trimestre, agora já bimestre do ano, a gente está preparando o retorno das atividades presenciais, né? As atividades presenciais que acontecem dentro de organizações sociais, elas não têm custo para as pessoas que participam, né? Ela é uma atuação social da Walking, né? A gente é uma organização da sociedade civil, e aí o nosso modelo de desenvolvimento, né? Ele não gera pagamento para as pessoas que praticam, em grande parte, a não ser projetos que aconteçam oriundos em iniciativa privada, mas projetos que acontecem em parceria com organizações sociais, eles são completamente gratuitos. A gente está se preparando para voltar 2022 com 4 núcleos ativos na cidade de São Paulo, e ampliando ainda no primeiro semestre, isso um em cada região da cidade, com mais 3 municípios, Guarulhos, por meio da Secretaria de Esportes do município, a cidade de Cajamar e a cidade de Jundiaí, também por meio das suas secretarias de esporte, mas a gente deve abrir uma convocatória, aquela que não aconteceu em 2020 por conta da pandemia, ela vai acontecer em 2022 para selecionar novas organizações que tenham interesse em levar a prática para o seu dia a dia, né? A prática de maneira orientada, monitorada, né? A gente tem 2 pilares, eu sempre falo que esses 2 pilares caminham juntos. Um é a questão oficial do esporte, que organizar os eventos, capacitar novos profissionais, isso é uma prática oficial da modalidade, né? Até para a gente levar um time de walking futebol brasileiro para disputar um campeonato internacional. A gente vai trabalhar bastante fortemente isso em 2022. Mas o outro braço, que é muito fortalecido para a gente, é esse, num âmbito muito mais de competição, de social, por meio da introdução da modalidade, que é o que acontece com os núcleos de convivência, com os clubes comunitários, e, ao que tudo indica, Maria Eugênia, a gente deve, a partir de janeiro, retomar as atividades presenciais. A gente está fechando ainda alguns protocolos, porque algumas atividades elas já retornaram, né, em grande parte, mas o walking futebol, por se tratar de um futebol, ele ainda tem algum contato, né? Então, a gente precisa estar muito orientado pelas normas vigentes de prática, né, segurança, para que as pessoas possam voltar a praticar. Certamente, todo mundo vacinado, né? Isso eu acho que é um pré-requisito mínimo para que as atividades retomem. E a gente espera que em 2022, aí, a partir de janeiro, a gente esteja muito fortalecido a todo vapor aí com os projetos. Muito bacana, eu agradeço muito você explicar tudo isso, porque é uma modalidade nova e muito interessante, né? Porque traz vários benefícios aí para os 60 a mais, tudo isso que você já falou. Parabéns pelo prêmio aí que você disse que recebeu, já tinha recebido ano passado e novamente recebeu. É sinal que o trabalho é um trabalho bem reconhecido, né? Dou os parabéns aí para você e para toda a equipe aí do Walking Futebol. E se você tiver mais alguma coisa para a gente encerrar, fica à vontade. Olha, eu queria agradecer mesmo essa oportunidade incrível de estar aqui, dividindo com as pessoas esse futebol que a gente acredita, que é muito mais plural, que é, sim, uma ferramenta de transformação social. A gente faz parte de redes como a REMES, né, que é a Rede Esporte pela Mudança Social, que acredita, de fato, que o esporte ele atua para o desenvolvimento humano, né? Então, para a gente, o futebol ele é o espaço que nós encontramos para que a gente possa levar impacto social na vida dos 60 a mais. E a gente fica muito contente quando a gente encontra pessoas que têm essa mesma sinergia de pensamento, de acreditar na importância das pessoas 60 a mais, na valorização das pessoas 60 a mais, né? A gente fala, né, a OMS fala em 34 milhões,
As projeções mais recentes do PNAD estão falando de 40 milhões de brasileiros 60 a mais. A gente vai ser um número cada vez maior de pessoas 60 a mais. Se a gente não compreender, né, a gente estava falando disso até um pouco antes, essa reinvenção da velhice, né, essa nova forma de olhar para as pessoas 60 a mais, a gente não vai ser uma sociedade que compreenda os seus espaços, que tem empatia, né? Então, a Walking Football, acima de tudo, ela acredita nesses valores. Isso, para a gente, é muito importante. É a inclusão, a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade das pessoas 60 a mais. E eu agradeço, assim, imensamente a você, a todas as pessoas que estão acompanhando o teu canal. Se as pessoas quiserem conhecer o canal da Walking Football, né, o site da organização é wfb.org.br, né? Ali você consegue visualizar um pouco de tudo que a gente desenvolve, tem algumas matérias, alguns conteúdos da organização, e fico super agradecido e lisonjeado por ter participado desse momento aqui com você, Maria Eugênia. Eu agradeço imensamente essa participação. O agradecimento é meu. Mais uma vez, eu dou os parabéns a esse projeto, é ótimo, eu sou fã. E os contatos eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. E assim a gente pode divulgar mais uma atividade para 60 a mais, que é tão importante, né? Eu agradeço muito. Até uma próxima oportunidade, a gente pode conversar sobre outros assuntos, assim, as novidades que vocês tiverem, que eu sei que vai ter em 2022, você pode trazer aqui que a gente faz questão de divulgar. Tá bom, Ricardo? Muito obrigado, Maria Eugênia, obrigado a todo mundo que está aí junto com a gente. Um grande abraço a todos. Até uma próxima. Tchau. Até a próxima. E eu agradeço a você que acompanhou esse nosso bate-papo. Espero que tenham gostado de conhecer sobre o Walking Football. Convido que se inscreva aqui em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, que isso ajuda a gente a ter mais visibilidade. Tá bom? Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.